todos nós, né, Leandro, temos uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo que é formada a partir da família, das relações que a gente cria de amizade, do ambiente que a gente está inserido, porque a imprensa, os noticiários, a televisão, os jornais, os rádios, né? Tudo influenciam, né? Na hora de fazer a narrativa dos fatos e fazem com que as pessoas sejam levadas para essa ou para aquela direção. Vou chamar a atenção por um aspecto, por exemplo. Eu vi que no noticiário nacional se falou nas mortes assim com uma certa leveza, né? Nesse episódio do Rio de Janeiro. Não se disse, por exemplo, que 40 dos mortos não estavam com mandado de prisão para eles, sequer mandado de prisão. 40 pessoas foram assassinadas ali, sem sequer ter um mandado de prisão. Se falou nos 60 que tinham. Então isso é um modo de mostrar, né? Quando eu digo que 60 tinham, e não digo que os 40 não tinham, eu dou valor para os 60 que tinham, né? Então parece que, então, bom, então está na direção certa. Então, mas esse episódio é um episódio, né, que nos mostra como a imprensa, depois mostrando imagens dos soldados atuando corretamente, se ajudando uns aos outros, sendo atacados, isso vai criando um imaginário para a gente. Bom, eles tinham mandado de busca lá contra esses criminosos. Eles foram atingidos e foram atacados. Tudo isso cria uma ideia de que a ação foi correta. E vai dentro dessa narrativa de correção. Eu não estou dizendo que uma ação violenta não deve ser reprimindo uma ação violenta de criminosos, o Estado não deve agir com repressão. Eu estou entre aqueles que acham que tem que agir com repressão. Mas outra coisa é fazer uma organização durante um ano para simplesmente invadir um local de moradia, onde tem pessoas trabalhadoras lá, que vão ser expostas ao perigo, expostas a balas perdidas, cometer 121, tirando os 4 policiais, 117 assassinatos e depois sai dali e tudo continua igual. Desde 2007, só para completar, desde 2007 são 707 ações como aquela já, claro, não desse tamanho, mas de incursão violenta com morte, que já ocorreram. E a situação não muda, Leandro. A situação, eles saíram de lá hoje, a sensação de insegurança da população que mora lá é maior. A pesquisa Quest, que foi indicada, ao mesmo tempo que disse que a maioria da população apoiou a intervenção armada ali, também disse que a população entende que está menos segura agora do que estava antes. Claro, porque tudo volta ao normal, as facções continuam normais lá, as milícias continuam correndo lá, nada mudou. Só o que mudou foram 117 pessoas foram mortas de uma forma violenta que o Estado não deveria, vamos dizer assim, patrocinar. O governador carioca. Ele vai se eleger o que ele quiser. Ele vai ter que escapar do judiciário, porque ele tem um processo por compra de votos que está em tramitação e pode ser julgado a qualquer momento. Ele vai ter que escapar do judiciário, porque ele tem uma ficha corrida que não recomenda. E esse fato da pessoa ser aplaudida dentro de uma igreja, que até uma coisa meio simplista, até simplória, para não dizer, né? Quantos pecadores nós já vimos dentro de igrejas, né? Para mim não significa nada, né? Mais um pecador que vai à igreja, porque do lado de fora comete delitos terríveis e aí vai na igreja para parecer uma pessoa santa, né? Isso infelizmente ainda engana muita gente, né? Mas não deveria enganar mais, porque as pessoas que amadurecem e ganham mais idade e estão observando o mundo, verificam que isso é uma constante, né? Eles precisam dessa, vamos dizer assim, dessa cobertura, né, de moralidade, dessa cobertura de religiosidade, para poder depois no dia a dia cometerem os delitos que cometem e os pecados que cometem, né, para poder reequilibrar essa questão. Mas eu acho que essa atuação desse governador foi desastrosa. Primeiro que depois de um ano eles não conseguiram prender o chefe criminoso do local. O chefe criminoso não foi pego, fugiu. Mas depois de um ano de preparação, eles não conseguem prender um homem. Eles não conseguiram prender. O grande líder do PCC que estava sendo procurado não foi preso. 4 policiais morreram. Como é que eu posso dizer que uma atuação é vitoriosa se eu tenho 4 agentes da polícia mortos? Um deles com 40 dias de atuação na polícia, Leandro. Como é que um policial de 40 dias entra numa guerra como essa? É uma irresponsabilidade. É só para ter um evento midiático, como ele teve, de repercussão internacional, como ele teve, para poder, quem sabe até, tentar se sustentar em torno dessa popularidade e poder se escapar do judiciário, onde ele vai provavelmente ser condenado por um crime de compra de votos na eleição. Bom, talvez seja essa a cartada dele, né? Ele era o vice do Witzel. Te lembra que ele era um vereador insignificante do Rio de Janeiro que ficou de vice do governador Witzel, aquele que dizia que tinha que tirar na cabecinha, lembra? Andava de helicóptero, mirando na cabecinha para matar, que era um outro que depois foi
condenado judicialmente, né? Mas ele era o vice desse. Quando foi condenado o vice e saiu, entra essa personagem que ninguém conhecia, né? Não tem significação nenhuma na política brasileira, e agora passa a ter por esse episódio terrível dele ser o comandante da maior chacina que já aconteceu na história do Brasil. Mais uma chacina que não leva a nada, sob o ponto de vista prático, nem eficiente porque não restabeleceu a segurança, não melhora a condição de vida das pessoas que estão lá, nada disso acontece. Só ele consegue ganhar popularidade, porque as pessoas, numa visão simplista, acham que uma incursão como essa vai resolver alguma coisa tão complexa como é a vida do morador de uma favela, de um lugar pobre no Rio de Janeiro, que está ali pressionado, né, e coagido por milícias e facções. E quando ele menos espera, ainda é atacado pela polícia. É uma situação muito triste. Mas ainda nós estamos vivenciando comportamentos genocidas, de julgamento sumário. Não, sem julgamento, Leandro. Sem julgamento. Mortes grosseiramente feitas, praticadas por estados sem julgamento. Vamos ver aí, Gaza, o Estado de Israel mata as pessoas sem julgamento nenhum, crianças, velhos, idosos, um genocídio. Agora, Trump, nas águas ali do Pacífico e do Caribe, mata televisionando, filmando e mostrando, olha, matei esses aí. Matou como? Matou sem fazer uma apreensão do veículo para ver se realmente tinham drogas, matou sem levar para um julgamento, nem pena de morte nos Estados Unidos, mas não fizeram processo de pena de morte, simplesmente eles apertaram o botão e mataram as pessoas. Inocentes ou não, foram assassinados. E o governo Trump divulga isso como se fosse uma coisa boa. E agora, no Rio de Janeiro também, o governador do Rio de Janeiro vamos dizer assim, se apresenta como o grande defensor da comunidade, porque entrou numa comunidade e matou 117 pessoas daquela comunidade. Quer dizer, as penas de morte estão aí colocadas sem julgamento, o que é gravíssimo. Já a pena de morte, eu sou contrário à pena de morte em si, mas pena de morte sem julgamento, que quem decide é o policial lá da ponta, aquele que aperta o botão, é pior ainda, Leandro, é um retrocesso ainda maior. Obrigado.